Bíblia aí, é 2 Pedro, né? Capítulo 1, versículo de 1 a 8, diz assim: por isso mesmo, pense para acrescentar à sua fé a virtude conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Amém? O tema desta série de mensagens é sendo em uma fé viva e produtiva. Pastor Denis pregou semana passada sobre virtude, né? Que não basta você ter fé, porque você pode ter uma fé e de repente essa fé ser uma fé morta, porque muitas vezes nós carregamos uma fé, dizemos que cremos, mas não agimos, não vemos respostas, né? E não é essa fé que eu estou dizendo, é essa fé que estão pregando por aí, né? Que você tem que dar isso, dar aquilo, fazer fogueira daqui, fazer não sei o que, sacrificar. Não, não é nada disso. A palavra de Deus, ela coloca muito mais do que isso. Ou seja, nós precisamos, para que a nossa fé, ela seja uma fé produtiva, nós precisamos acrescentar coisas, acrescentar situações, fazendo um acréscimo aí, né? A palavra de Deus nos diz que, primeiro, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. E o pastor Denis pregou com muita propriedade semana passada sobre virtude. E o segundo item, a virtude, o conhecimento. E é o que eu quero falar com vocês hoje, sobre conhecimento. Vivemos uma era, um momento da humanidade, onde o conhecimento humano ele se expande de tal forma, que, para que vocês tenham uma ideia, eu não vou trazer exatamente, porque eu não lembro todos os dados aqui, eu não consegui achar esses dados novamente, mas os dados dizem que a renovação do conhecimento humano, até o século XIX, ele durava aproximadamente 200 anos. Ou seja, a cada 200 anos o conhecimento humano era renovado. No início do século, nós passamos esse conhecimento a cada 50 anos, esse conhecimento começou a ser renovado. Depois, a metade do século XX, esse índice foi caindo ao ponto de a renovação do conhecimento humano hoje ela chega a uma semana. E eles estimam que nos próximos 10, 20 anos, estudiosos estimam que essa renovação se dará a cada 24 horas. Ou seja, é muita informação para nós. Ou seja, nós não fomos feitos para tanta informação ao mesmo tempo. Hoje você liga o seu computador, liga o seu celular, o seu tablet, entra na internet. Se você ficar o dia inteiro conectado, você no final do dia, se não tomar cuidado, você entra em parafuso, porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas nós vemos que esse conhecimento humano, apesar de ser um conhecimento avançado, ele está produzindo pouco fruto. Ou seja, o conhecimento humano, ele está fazendo com que, nós percamos o conhecimento de Deus. Parece que o conhecimento de Deus está se perdendo. Estão se apregoando uma fé morta, uma fé de sacrifício, mas uma fé que não é salvífica, uma fé que não leva o homem para o céu, uma fé que não pode promover uma mudança de vida, uma fé do aqui e agora, uma fé do momento, é momentânea. Essa fé é momentânea, é uma fé morta, porque ela não produz frutos que geram vida e vida eterna. Então nós estamos vendo tudo isso acontecer. Conhecimento. Se você pegar alguns celulares aí, você vai ver que tem 50 Bíblias aí, um aplicativo com 50 Bíblias, mas muitas vezes você pergunta para alguns, ele não sabe um versículo, ele não consegue gravar um texto bíblico. Eu tenho a Bíblia no celular, mas eu não consulto a Bíblia. Eu tenho a Bíblia na estante, mas eu não consulto a Bíblia.
Ou seja, o conhecimento de Deus vai se esvaindo, porque nós deixamos de ter o contato com Deus. Há uns anos atrás, há uns 25 anos atrás, aproximadamente, nós tínhamos um grupo, e esse grupo era um grupo de evangelismo, e uma vez nós fizemos 100 dias de oração, todos os dias à noite, 100 dias de oração, e não era em casa não, orando 5 minutos, era na igreja, 1 hora de oração, todos os dias durante 100 dias, era bênção, né? Hoje parece impossível fazer um negócio desse, porque nós não temos mais tempo, nós corremos muito, e às vezes nós não temos tempo nem de falar com Deus, eu me pego assim, você já acorda, hoje mesmo acordei, já tinha que passar uma mensagem, já tinha que fazer alguma coisa, eu sei que no final das contas, eu nem falei com Deus, eu não falei com Deus, pela manhã, eu falei com Deus durante o café, sentei com Deus, mas não tive tempo de falar com Deus. Então nós vamos vivendo momentos que nós vamos deixando de conhecer a Deus. Oséias capítulo 6 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, o conhecimento que nós temos que ter de Deus é um conhecimento constante, nós temos que constantemente conhecer o nosso Deus. E aí quando nós olhamos para isso, em Colossenses capítulo 1 versículo 10, nós encontramos o texto que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, a preocupação de Paulo com a igreja de Colossos, nesse texto está explícito o seguinte: para que vocês possam andar dignamente, agradando a Deus, dando fruto em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Ou seja, a preocupação de crescer em conhecer a Deus foi uma preocupação demonstrada nesse capítulo de Colossenses capítulo 1. Quando se você tiver tempo, leia todo o capítulo 1 de Colossenses, que você vai ver que quanto era a preocupação do apóstolo com o conhecimento sobre quem era Cristo, o conhecimento de como viver para Cristo. Ou seja, nesse capítulo, ele chama atenção para isso, ou seja, o apóstolo coloca a necessidade de crescer no conhecimento de Deus. Vivemos em um século onde o conhecimento está se perdendo, mas nesse contexto, vamos refletir sobre Deus e por que conhecê-lo. Primeiro, você só conhece uma pessoa quando começa a andar com ela. É que nem casamento, você pode namorar 10 anos, você não conhece a pessoa, você não conhece a pessoa. Você vai conhecer no dia seguinte, depois da lua de mel, quando ela vai acordar toda descabelada, porque eu duvido que no namoro, no noivado, ela vai aparecer quando acorda de manhã, vai tirar uma selfie e vai mandar no seu celular: olha bem como eu acordei hoje. Duvido que ela vai fazer isso. Mas no dia depois que casou, não tem jeito, você vai ter que acordar do lado, vai ter que olhar como é a realidade, né? Isso que é a realidade crua, né? Mas é a realidade, e o homem também, né? Existem coisas que nós não fazemos quando estamos namorando, mas quando casa tem que ser. Então nós conhecemos a pessoa somente quando começamos a andar com ela. Você quer conhecer uma pessoa, comece a andar com ela. Você vai ver se essa pessoa busca um conhecimento de Deus, se essa pessoa é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa que está com vontade de buscar, de adorar a Deus, anda com ela. Jó capítulo 42, versículo 5, Jó disse assim: eu te conhecia, ele estava falando de Deus, eu te conhecia só de ouvir falar. Jó, ele ouvia de Deus, ele conhecia Deus, ele conhecia, ele sabia, ele ouvia. Como ele ouvia, eu não sei, a palavra de Deus não responde isso, mas ele diz que ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar, mas naquele momento ele estava conhecendo Deus de andar com Ele, de viver com Deus, de sentir Deus. Nós precisamos, irmãos, quando nós andamos com Deus, nós nos apaixonamos por Deus. Mas quando nós só ouvimos falar de Deus, nós passamos a viver uma vida muitas vezes medíocre,
no Evangelho. Quantas pessoas estão vivendo na igreja e só ouvem falar de Deus, mas não têm experiência com Deus, não têm um conhecimento, não buscam conhecer o Deus que serve, não sabem o que Deus pode fazer, e são levados de um lado ou de outro a qualquer vento de doutrina. Se disser eis ali o profeta, a pessoa corre; disser eis ali o curador, a pessoa corre; eis que ali estará fazendo um milagre, a pessoa corre, porque não tem os pés firmados na rocha, porque não conhece o seu Deus. E Jó estava dizendo: porque agora os meus olhos te veem, eu conheço porque eu te vejo. E nós precisamos, irmãos, como igreja no século 21, começar a olhar Deus, ver Deus novamente. Muitas vezes eu me pego, eu não vejo Deus, eu não vejo Deus, e a gente começa a se acostumar em ouvir somente, ouvir as bênçãos dos outros, ouvir testemunho dos outros é uma bênção, irmão, mas e o seu testemunho, o seu conhecimento de Deus? Como você lida com as situações? Jó disse assim, Jó, ele passou por terríveis situações. Todo mundo sabe a história de Jó, eu não vou repeti-la toda aqui, mas Jó passa por terríveis situações, mas ele tinha uma certeza, porque ele conhecia Deus, ele estava conhecendo um Deus, de andar com Deus. Ele tinha uma certeza, que ele disse lá no capítulo 19, 25, que ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, porque eu conheço Ele, eu vejo Ele, eu sinto Ele, eu sei que o meu Redentor vive, eu conheço Ele, e eu sei que Ele vai se levantar, e quando Ele se levantar, a minha situação muda, mas eu não saio da posição, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. Depois, nós entendemos que quando nós passamos a conhecer Deus, nós começamos a enxergar quem realmente Ele é. E em João 6, 68 a 69, aquela passagem que Jesus faz o discurso duro, e todo mundo está indo embora, e os discípulos chegam falando: Senhor, o seu discurso é duro, o povo está indo embora. Jesus disse: vocês querem ir também? Pode ir, vai embora. Pedro, ele disse: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Muita gente está caindo na graça, está perdendo a fé, talvez porque nunca conheceu quem realmente Jesus é. E Pedro entendeu naquele momento: para onde irei eu, se só tu, Senhor, tem palavra de vida eterna? Está difícil, não está fácil. Talvez Pedro estava dizendo: mas quando eu estava pescando, era mais fácil. Quando eu estava pescando, eu vivia, pescava, trabalhava, comia, estava tranquilo. Agora eu venho aqui, tenho que passar necessidade, frio, fome, tenho que esperar o Senhor multiplicar pão às vezes, porque o negócio está feio, tenho que esperar alguém dar alguma coisa para a gente, mas mesmo assim, eu continuo, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para o Egito eu não volto, porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Quantos estão, por falta de conhecimento, estão buscando voltar para o Egito, estão buscando voltar para o caminho que andavam, porque falta conhecer Deus. Pedro sabia que o Jesus que estava ali era o Filho de Deus encarnado. Muita gente, por falta de conhecimento, não consegue responder uma simples pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? E o Senhor nos chama hoje a um retorno, a voltar a conhecer, a ter intimidade com Ele, a olhar Ele. Quantas vezes eu não choro diante dEle, quantas vezes eu me pego não chorando mais, parece que nós não temos mais intimidade com Ele. Quantas vezes nós não dobramos mais os joelhos e sentimos Ele falar com a gente? Quantas vezes nós entramos e saímos do culto e não sentimos Deus falar conosco? Quem é Jesus? O conhecimento de quem é Jesus muda tudo na nossa vida. O conhecimento de quem é Jesus, que é o item 3
que conhecer a Deus nos faz ter esperança no meio da escuridão dessa vida. Quantas vezes, conhecendo Deus através da sua palavra, queridos, nós temos certeza de que mesmo que os caminhos dessa vida sejam escuros, sombrios e sem perspectiva, quantos de nós passamos momentos da vida, ou todos nós, se não passou, vai passar momentos em que você vai olhar e vai ver que os caminhos são negros, as densas nuvens cobrem a nossa vida, nós olhamos para o céu e parece que tudo está escuro, nós não vemos saída nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, não tem saída, parece que estamos estáticos, parece que estamos no momento da vida em que nós nos damos por vencidos, porque não há mais esperança, mas o conhecimento de Deus, porque Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a fonte que nos ilumina nas densas trevas da nossa vida. Quantas vezes estamos sentindo-nos derrotados, mas quando nós conhecemos o Deus da Bíblia, nós vemos que as densas trevas não podem dissipar, não podem simplesmente sair, mas a palavra de Deus vai nos caminhar, como o Salmo 23 diz, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a palavra não diz que você não andará no vale da sombra da morte, o salmista nunca disse que você não andará no vale da sombra da morte, mas ele diz para mim, para você, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, todavia o Senhor estará comigo, Ele guardará os meus pés, Ele estará no meio do vale comigo, estará comigo. Mas isso, irmãos, é conhecer Deus, é ter certeza de quem é Deus, porque se eu não conheço a Deus, a minha fé é morta, porque no meio do vale eu vou sucumbir. Quando eu não conheço a Deus, eu vou sucumbir no meio da luta, porque é difícil. Há momentos que nós olhamos, dizemos: Deus, acabou. Talvez alguém entrou nesta noite dizendo: acabou, eu não tenho mais o que fazer. Mas o Senhor disse que Ele estará com você no meio do vale da sombra da morte. Salmos 23, 4 diz isso: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Quarto item: conhecer a Deus tem que nos causar indignação. Conhecer a Deus, guarde bem isso, tem que nos causar indignação. Quando eu conheço a Deus, eu tenho que ficar indignado. Se eu não estou indignado, alguma coisa está errada. Conhecer a Deus causa indignação? Romanos 12, 12 diz: não ameis o mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela tem que causar indignação em nós, porque ela é contrária à nossa natureza. Muitas vezes, a vontade de Deus, ela vai causar em nós arrepios, ela vai causar em nós dor, não porque a vontade de Deus é ruim, pelo contrário, a palavra nos diz que ela é boa, perfeita e agradável, mas nós não entendemos, nós queremos a nossa vontade. Eu quero caminhar segundo os meus propósitos, eu quero caminhar segundo os meus passos, eu quero caminhar segundo o que a minha família talvez acha, eu quero caminhar segundo alguém falou, talvez como um amigo de trabalho, eu quero caminhar segundo os meus pensamentos, mas a palavra nos diz, e isso causa indignação, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que muitas
muitas vezes, até no momento de angústia e dor, até no momento de leito, de enfermidade, quando eu conheço a Deus, eu vou entender que a minha fé vai ser produtiva, mesmo que eu esteja na cama de um hospital, a minha fé vai ser produtiva, porque o meu Deus sabe o que é melhor para mim. Mas, irmão, é muito dura essa palavra. Mas é. Essa palavra é dura. É isso que eu quero que você entenda, que essa palavra tem que causar indignação em nós. Porque muitas vezes nós estamos buscando, quando está tudo bem, nós estamos aqui adorando, levanta a mão, dá soco para o ar, né? Corta milho, faz qualquer coisa, pula, rodopia, faz qualquer coisa, mas quando a coisa está difícil, nós olhamos, Deus me abandonou. Deus me abandonou. E é verdade, eu também penso isso. Mas quando eu olho para a palavra, eu falo, Senhor, a tua vontade é perfeita. É isso que causa indignação. Tem hora que eu não quero fazer as coisas de Deus. Eu não quero fazer o que Deus quer. Oh, irmão, que isso? Não é verdade. Ou você é diferente? Você é diferente. Tudo que Deus quer que você faz tranquilinho. Você vive a vida que Deus quer? Não. Mas a palavra de Deus, quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que a nossa fé, ela é produtiva quando eu aceito a vontade de Deus, eu aceito o conhecimento de Deus, e eu aceito a vontade de Deus, mesmo que isso cause indignação, mesmo que isso cause em mim, talvez conflitos, mesmo que em mim cause um tédio, um conflito, uma angústia, mas a vontade de Deus, ela é perfeita e é agradável. Sabe, existem alguns momentos que as pessoas têm que entender que Deus, Ele tem o melhor, e compreender isso é um tanto quanto delicado, às vezes, na situação que a pessoa está vivendo. Porque às vezes a pessoa está vivendo um problema tão delicado que ela fala, mas você não sabe o meu problema. Para você é fácil falar. Não é fácil falar mesmo. Eu não sei o seu problema, você também não sabe o meu, então você pode falar à vontade. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver que Deus, Ele é um Deus que tem o controle de todas as coisas. Deus, Ele tem o controle da nossa vida. Mas como eu entendo isso? Conhecendo a Deus. Por isso que para ter uma fé produtiva, você tem que conhecer a Deus. Eu tenho que buscar o conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus é muito mais do que... Você pode ler a Bíblia inteira. Eu conheço pessoas que já leu, é bênção. Entenda o que eu vou falar. Eu conheço pessoas que já leram várias vezes, e você olha para a pessoa e você fala, meu Deus do céu, a pessoa está mais perdida que cachorro quando cai de mudança. Por quê? Talvez leu, mas não conheceu o Deus que está lá. Depois, o item 4, conhecer a Deus tem que ser o anseio da nossa alma. Conhecer a Deus tem que ser algo profundo, tem que ansiar. Eu me lembro que quando eu me converti em 85, parece que as pessoas queriam buscar a Deus de uma tal forma, elas não mediam esforços, não mediam caminhada, não mediam tempo, não, elas queriam Deus, e quando encontravam, eu quero mais, e eu quero mais, eu quero buscar, eu quero conhecer a Deus. E hoje parece que está tudo tão diferente. Deus, Ele é o nosso norte, irmãos. Deus é o nosso porto seguro. Ele tem que ser a bússola da nossa alma. Deus, Ele tem que ser o nosso refúgio seguro. Quantas vezes você entra na igreja e não se sente seguro? Eu vou falar por experiência minha, tá? Eu me sinto seguro dentro da igreja. Não é porque eu estou na igreja, no ambiente. Porque se Deus não guardar, você pode estar dentro da igreja, pode ser o que for. Esses dias não fizeram um arrastão numa igreja? Então, se Deus não guardar, então vigia a sentinela.
Mas quando eu quero dizer de se sentir seguro, é porque eu tenho que entrar na igreja e eu saber que eu estou ali para adorar a Deus. Eu estou ali, não estou no mero ritual, eu não estou no mero ocasião social, eu não estou numa situação simplesmente de comodismo, eu vou porque eu não tenho nada para fazer em casa, então eu vou. Não, eu venho aqui na igreja para adorar a Deus. Tá certo, tem hora que eu não consigo adorar a Deus porque eu sou falho e você também. Tem hora que você entra e você fala, Deus não falou comigo. Não é que Deus não falou, você que não ouviu. A verdade é essa, que Deus não fala, às vezes nós que não ouvimos. Porém, eu tenho que entrar na casa de Deus sabendo, olha, eu vou adorar o Deus do universo, o Senhor, o primogênito, aquele que estava antes de tudo e que está no fim de tudo. Ou seja, Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o único. E quando nós olhamos para a nossa vontade, pegando o gancho do item anterior, a nossa vontade nem sempre é boa, então ela causa indignação. Mas quando nós entendemos que o melhor que Deus tem, então nós vamos colocar a nossa vida diante dele. Senhor, o Senhor é a minha bússola. O GPS, bússola não, né? Agora eu estou passando, parece que eu estou no passado, é GPS agora, né? GPS. Mas o GPS humano falha. Mas o GPS de Deus, ele não falha. Muitas vezes, muitos estão se perdendo no mar desta vida. Muitos estão se perdendo, estão cheios de fé, estão na igreja, mas se estão se esquecendo de consultar o manual do GPS. Quantas vezes nós compramos aquele celularzão, né? É aquele celular, é o top. Depois de uns 6 meses você descobre que você não sabe nem 20% do que tem nele. Não é? Eu comprei o celular faz 1 ano, não é top não, viu? É um simplesinho, mas até agora eu estou descobrindo coisa que tem nele. Sabe por quê? Muitas vezes nós não consultamos o manual, nós não lemos o manual, e com Deus é a mesma coisa, nós só conhecemos a Deus se nós consultarmos o manual chamado Bíblia Sagrada, se nós deixarmos que Deus guie a nossa vida. Eu passei por uma experiência, nós tivemos, quando eu estive no Nordeste uma vez, nós tivemos esqueci o nome do forte, é um forte que tinha, e tinha um braço de mar, então você pegava a jangada, iam 100 metros só, você ia até o mar ali, areia branca e tal, e fomos 100 metros, só que, de repente fechou o tempo, as nuvens escuras, o vento começou a bater, e a maré começou a subir, e aonde a gente estava tinha que sair rápido, pegamos a jangada de novo, né? Só que um detalhe, o jangadeiro, ele não foi em linha reta, ele começou a fazer a curva, parecia que ele ia para o alto mar, e assusta, e aquilo assustou, deu medo, porque para ir ele foi em linha reta, que maravilha, para voltar, ele indo, a impressão que dava que ele estava indo para alto mar, as nuvens negras, o vento batendo, e ele dando a volta, tranquilamente. Quando descemos, é lógico, eu perguntei, né? O porquê dar a volta se não pode em linha reta? Se nós formos em linha reta, voltássemos em linha reta, o vento ia tombar a jangada. Nós iríamos ser carregados, literalmente, pela maré. O que eu aprendo com isso? O jangadeiro sabia o que estava fazendo. Deus é a mesma coisa. Quando eu deixo Deus dirigir a minha vida, Ele sabe o que está fazendo. Quando eu conheço Deus da minha vida, Ele sabe o que está fazendo. Quando eu olho para Deus e o mar na minha vida está revolto, as condições são as piores possíveis,
e você tenta tomar o rumo mais perto, a sua jangada vai tombar, você vai ser arrastado pela maré desta vida. Mas quando você deixa Deus guiar a tua vida, Ele vai por um caminho que você não vai entender, que você vai olhar e vai dizer: a coisa piorou, eu sirvo a um Deus e a coisa piora. Mas Deus, Ele sabe o que está fazendo. Quando nós conhecemos a Deus, nós entendemos que Ele sabe o que está fazendo. Eu não sei, mas Ele sabe o que está fazendo. Salmo 59:16 diz: no entanto eu cantarei louvores à tua fidelidade, porque tu és o meu alto refúgio, abrigo bem seguro, especialmente nas épocas de crises. Deus, Ele é, o salmista está dizendo: olha, porque o Senhor é o meu alto refúgio, o Senhor é o meu abrigo seguro em época de crise. Na época que tudo estiver negro, o Senhor continua sendo o seu abrigo seguro. Conheça Deus, você vai ver que Ele é o seu abrigo seguro, é o único abrigo. Muitas vezes, queridos, nós estamos lutando com a força do nosso braço, estamos remando. Jesus estava no barco, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, mas Jesus dormia, e os discípulos chamaram Jesus acalmou o mar, enfim. Mas quando nós olhamos para essa cena, diz que quando nós conhecemos Deus, não significa que o barco não vai ser açoitado pelas ondas, mas significa sim que ele não vai afundar, porque o Senhor tem o controle da minha e da tua vida. Está vendo como é importante? Não é só basta ter fé, tem que acreditar, conhecer Ele, saber que Ele continua tendo controle, ainda que eu perca o controle, mas Ele continua tendo controle. E eu estou dizendo para vocês, por muitas vezes, eu pensei que o meu barco ia afundar. Por muitas vezes na minha vida, eu disse: não dá mais. Não dá mais. Uma vez, quando a saúde ficou debilitada, eu me lembro que eu caí em cima do púlpito, e aqueles dias foram muito difíceis. Estava numa ascendência de problema que parecia que ia afundar, mas eu sabia que o meu Redentor vivia, e no dia que Ele se levantasse, um milagre ia acontecer. Conclusão: a fé é importante, mas como já vimos, ela pode não ter efeito nenhum se nós não conhecemos o Deus. É como você tomar remédio sem conhecer para que ele serve. Já experimentou tomar remédio sem saber para que ele serve? Não vai funcionar. É ter aquele aparelho, como eu disse, super aparelho, não consultar o manual. Ou seja, você tem um super aparelho na mão, ou seja, você tem um super Deus na mão. Vamos colocar assim, né? É lógico que não é assim, mas ele é muito maior que super. Mas vamos colocar assim: você tem um super Deus na mão, mas você não consulta o manual, você não sabe o que ele pode fazer. Eu não sei o que ele pode fazer. Precisamos estar dia após dia envolvidos no processo de conhecer cada vez melhor o nosso Deus. Como disse Oséias, que eu já falei, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos conhecê-lo de forma íntima e profunda. Queridos, se eu perguntar aqui, quem quer conhecer Deus de forma íntima e profunda, eu acredito que todos vão levantar a mão. E talvez eu levantaria as duas mãos minhas. Eu quero conhecer a Deus cada vez mais de forma íntima e profunda. Jó, ele conheceu a Deus de forma íntima e profunda, mas ele precisou apanhar da vida. Muitas vezes, para conhecer o que Deus pode fazer, por amor, tão somente por amor. Deus está vendo. Eu ouvi uma ilustração essa semana, para a gente concluir. Eu ouvi uma ilustração essa semana, que nós somos que nem o bebê. Você que tem criança pequena aí, quando você leva no médico para tomar vacina, não dá uma dor? Não dá vontade de arrancar de lá e falar: não, você não vai
pegar essa agulha aí e acertar meu filho. Não, não é um negócio difícil, né? Você olha para aquilo lá, tem hora que... Tinha época que eu fazia até assim, só para não ver. O negócio tinha que segurar e virar a cara ainda para não ver. Porque você está segurando a criança e ela está se esperneando muitas vezes com medo, ela está com medo e alguém vem, tá na agulha ainda. E tem época que é duas, né? Uma de cada lado e é terrível. E você olha aquilo, mas você não pode fazer nada. E você não quer fazer nada, porque você sabe que aquela dor é para o bem dela, que aquela dor vai protegê-la no futuro. Deus é a mesma coisa. Quando nós conhecemos Deus, nós entendemos que muitas vezes Ele está vendo o que está doendo, Ele está vendo o que está dolorido, Ele está vendo que a sua situação está crítica, Ele está vendo que a minha situação está caótica, mas Ele sabe que eu estou chorando, que você está chorando, que está doendo, mas Ele está te protegendo para o futuro, Ele está pavimentando a estrada da tua vida para o futuro, ainda que Ele olha como o pai olha para o bebê e diz, não faz isso, mas Deus está dizendo, olha, aplica logo essa injeção, porque isso é para o bem dele e dela. Deus está dizendo para você, que Ele está cuidando de você. Conheça Deus e você vai saber o que Ele faz, o que Ele consegue fazer. E quando nós conhecemos Deus, nós olhamos, Deus está doendo, mas eu sei que o Senhor pode. Jesus está, estou chorando, mas eu sei que o Senhor pode. Jesus, eu não vejo saída. Jó entendeu isso, ele passou por tudo, e ele entendeu e conheceu o seu Deus, deixou de ser ouvinte para ser participante da vontade de Deus. Eu gostava muito de pregar, Beneval, quando era jovem, 23 anos dirigindo uma igreja, você está naquela pique total, né? Eu gostava de pregar muito Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja vide na fruto, o produto da oliveira falhe, tal, nos campos não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Como é gostoso pregar isso. Eu sei que está doendo. Conheça Deus. Faça que nem Jó, Senhor. Eu ouvia falar, mas eu ando com o Senhor. Porque aí sim, se eu acrescentar a virtude à minha fé, acrescentar o conhecimento à minha fé, com certeza, tendo virtude e conhecendo quem é o meu Deus, como Ele trabalha, como Ele faz, com certeza, a minha fé caminha para um passo de produtividade. Amém?